Você só é para os outros aquilo o que primeiro você é para si. Tudo que a gente pensa sobre a gente mesmo é como se Deus falasse: sim, nós somos uma sociedade e a gente foi instruído ao tempo todo colocar a gente mesmo para baixo, como se isso fosse um sinal de humildade. Quando conversar com Deus, que a gente converse com súplicas. Você fala constantemente mal de si mesmo, você pegou o hábito de ficar o tempo todo falando que você não consegue, que você não pode, que você é isso, que você é aquilo. E aí, de repente, quando alguém fala bem de si mesmo, perto de você, como é que você age? O que que você sente quando você ouve alguém que tem uma qualidade, que sabe que tem essa qualidade? E aí eu não tô falando de arrogância, eu tô falando de qualidade mesmo. Eu sei que eu faço uma coisa muito bem feita e eu quero falar abertamente sobre isso, eu não tenho problema de falar sobre isso. O que que é que você sente? Porque nós fomos ensinados que é humilde a gente negar as nossas qualidades. Nós fomos ensinados que é humilde, que é bonito a gente se colocar para baixo, né? É como se a gente exaltasse os nossos defeitos e as nossas qualidades elas não podem ser exaltadas. Na verdade, a gente não pode nem falar sobre as nossas qualidades. E por isso eu trouxe hoje esse livro aqui, que é O Despertar da Consciência. Vocês já ouviram falar do Neville Goddard? Ele é incrível, esse livro é incrível. E eu anotei aqui algumas páginas que eu queria conversar com vocês sobre tudo isso que eu comecei falando. Então, o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês é o Neville Goddard, ele pega toda a Bíblia e ele traduz na identidade metafísica. Então, por exemplo, você acompanha esse canal há algum tempo, você sabe que aqui a gente fala sobre espiritualidade, sobre física quântica. Eu trago outro tipo de espiritualidade que não é a espiritualidade que a gente conhece como a da igreja, por exemplo. E o Neville Goddard, ele pega a Bíblia e ele traz a visão da espiritualidade que eu explico aqui, que é essa visão metafísica, é essa visão da física quântica, e ele coloca nesse livro. Então é um livro muito interessante. Na verdade, aqui tem 7 livros, é um compilado de 7 livros, mas você consegue comprar os livros sozinhos, porque esse livro aqui, esse compilado, ele foi bem caro, assim, paguei uns R$ 300, mas você consegue comprar os livros sozinhos para você ir lendo um a um, se de repente você se interessar. Então eu separei aqui para nós algumas páginas, eu quero começar sobre a página 20, comentando uma parte que ele coloca bem aqui, ó. Quando você orar, vá para dentro, em segredo e feche a porta, pois aquilo que teu pai ver em segredo lhe será dado abertamente em recompensa. Mateus 6, versículo 6. E aqui ele começa a explicar, segundo a metafísica, o que que isso significa. Então, bora lá, que é mais ou menos sobre o conteúdo desse vídeo hoje. Todas as vezes que você quer tentar alguma coisa, qual é o tipo de pensamento que está dentro da sua cabecinha antes? Você tem quais pensamentos sobre si mesmo? Você é uma pessoa que normalmente acha que você vai ser bom o suficiente para fazer aquilo que você se propôs a fazer? Ou você já começa com uma mentalidade de fracasso? E aí eu posso falar isso para você e você conscientemente aqui na sua cabeça, no seu consciente, esse primeiro pensamento que vem, você pode parar para pensar e você pode falar assim para mim: Bruna, é óbvio que eu penso que sou capaz. É óbvio que eu penso que eu vou conseguir. Só que aí no meio do caminho acontecem algumas coisas e eu não consigo. E o Neville, ele explica no livro que cada um de nós experienciamos exatamente a realidade que está dentro da nossa cabeça em primeiro lugar. Então, aqui, quando ele fala para a gente orar, a gente precisa ir para dentro do nosso quarto, fechar a porta. Ele explica que a nossa cabeça, dentro da nossa cabeça, está o nosso quarto. E o nosso quarto, quando a gente ora em segredo, com a porta fechada, que é a nossa cabeça, que é a nossa, só os nossos pensamentos, a gente não consegue enganar a Deus do que a gente está pensando, do que a gente está sentindo mesmo. Então, tudo o que a gente sonha, tudo que a gente pensa sobre a gente mesmo, é como se Deus falasse sim. É como se o universo respondesse que sim. Então, se você de fato pensa que você
não vai conseguir, que você é um Zé Ruela, um tapado e as coisas não vão funcionar pra você, de fato as coisas não funcionam. E é muito louco, porque é aquilo que eu trouxe no começo do vídeo. Nós somos uma sociedade que a gente foi instruído ao tempo todo colocar a gente mesmo para baixo, como se isso fosse um sinal de humildade. Nós somos uma sociedade que fomos instruídos a, quando conversar com Deus, que a gente converse com súplicas, que a gente converse pedindo e mais que pedindo, que a gente se humilhe. Existem até alguns louvores que falam muito sobre isso, né? Tem um que eu sempre penso que fala sobre isso, que fala: se eu me humilhar diante do seu altar. Então, o tempo inteiro é aquilo de que a gente precisa entrar em humilhação para conversar com Deus, sendo que não é uma verdade. Porque se dentro da sua cabeça você se tem como alguém que precisa se humilhar, que precisa se rastejar, como alguém pequeno, assim será. Dentro do seu quarto, que é a sua cabeça, como o Neville explica aqui no livro, Deus te ouve. E não importa se você, de repente, na vida real, quando você sai do seu momento de oração, se você fica ali insistindo, insistindo, se você vai fazer qualquer coisa, você pensa, não, vai dar certo, tal, e você força, você finge aquela positividade, o pensamento positivo, não importa. Se dentro da sua cabecinha, você, eu, nós, se a gente tem a consciência de que aquilo que a gente está fazendo não é bom, que a gente não presta, ou qualquer coisa do tipo, de fato, assim será. Tem outra parte que eu quero falar com vocês, que tá aqui na página 28 também, e ele explica: seja grande, seja grande. E aí eu vou ler para vocês dois trechinhos que eu quero também conversar sobre isso. Ele fala aqui, ó: naqueles dias que haviam gigantes na terra, éramos como gafanhotos aos nossos próprios olhos, e éramos gafanhotos aos olhos dele. E aí ele explica que isso aqui não se refere a um passado de gigantes, tá? Segundo esse livro aqui, mas sim aos dias de hoje, que é o nosso eterno agora. E daí ele fala: éramos gafanhotos aos nossos próprios olhos. E por causa disso, éramos gafanhotos aos olhos dele. Em outras palavras, você só é para os outros aquilo o que primeiro você é para si. E aqui tá de novo algo que eu sempre falo para vocês que é tão importante, gente. É tão importante a autoestima. O autoconhecimento, eu sempre falo da meditação e bato nessa tecla constantemente, porque a meditação é uma ferramenta de autoconhecimento gigantesca, porque às vezes nem você sabe o que você pensa sobre si mesmo. Às vezes, dentro da sua cabeça, você acha que tá tudo bem, que você se ama, que você é incrível, que você faz coisas maravilhosas, que você, como eu, por exemplo, achava que a autoestima era eu ir pra balada e ir com o meu carro e fazer o que eu queria. Ou eu achava que a autoestima era treinar e ficar bonitona, gostosona, mas não. Isso ajuda. Essa parte dessa estética ajuda. Porque quando você tá com a autoestima exterior boa, você olha e fala, cara, é legal. Você fica realmente com mais autoconfiança. Mas, de fato, não importa se de repente você acha que você tem autoestima porque você se cuida, porque você tá lindo por fora, se por dentro você sente que você não é tão bom para aquele emprego, ou se você sente que você não é tão bom para aquela pessoa, ou se o tempo todo você fica com medo do seu cônjuge, do seu parceiro te largar, ou da sua parceira te largar, porque você não é tão bom, você não é tão bonito, você, sei lá, sabe aquele medo que às vezes as pessoas têm de ser traídas? É como se o tempo inteiro o externo revela, tô bem, o interno revela, tô mal. Eu não sou tudo isso. O tempo inteiro, a qualquer momento, pode aparecer alguém mais interessante que eu, porque eu não sou interessante. Ou porque existem pessoas mais interessantes que eu. E de fato, pode ser que exista mesmo. Pode ser que você realmente não seja a última bolacha do pacote e tá tudo bem. Mas é igual, gente, eu amo o Cristiano Ronaldo. Eu nem curto muito futebol, assim, mas eu adoro a personalidade dele. E realmente, assim, ele é um cara incrível. E ele usa metafísica pra caramba na vida dele. Ele fala: se eu não acreditar que sou o melhor, não tem como alguém acreditar que eu sou o melhor.
Então, na cabeça dele, ele sabe, ele sente e ele coloca isso na vida real. E esse cara, Cristiano Ronaldo, ele não se tornou o melhor porque ele nasceu bom, como o Messi, Neymar, como as pessoas falam, né? Ele é um cara que ele se tornou o melhor e muito disciplinado, fazendo coisas para que a autoconfiança dele aumentasse. Então ele se propõe a treinar 7 vezes na semana, ele vai. Ele se propõe a comer assim, assim, assado, ele come. Essas coisas, conforme ele vai fazendo, isso aumenta a autoconfiança dele. E aí ele sabe que tudo que ele se propõe a fazer, ele faz. Que até hoje, tudo que ele pensou fazer, ele conseguiu fazer. Então a autoconfiança dele aumenta, sobe e ele se sente o melhor. Porque de fato, na cabeça dele, ele é o melhor. Então é isso o que nós também temos que pensar sobre nós. Porque se a gente se enxergar como gafanhotos, aos olhos dos outros, é o que nós seremos também. Se a gente vai conversar com alguém, a gente acaba não conseguindo conversar de igual para igual, porque a gente às vezes fica com algum medo, né? Como que aquela pessoa fosse melhor que a gente, enfim. E tem uma história do Flávio Augusto, eu tenho assistido muitas coisas sobre ele, assim, muitas palestras que ele dá. E aí ele fala que no começo da carreira dele, ele vendia, né? Para quem não sabe, o Flávio Augusto é um bilionário, ele era o dono da WhatsApp, é. E aí ele vendeu a WhatsApp, enfim, tem uma história por trás dele e ele conta como ele começou. Era um cara lá da periferia do Rio de Janeiro e ele começou a trabalhar numa escola de inglês e ele vendia esses cursos de inglês há anos atrás, muitos anos atrás. E aí ele conta que um dia o chefe dele, enquanto ele era vendedor, o chefe dele falou para ele assim: Olha, você vai num escritório e você vai conversar com um diretor lá. E aí o chefe dele falou assim pra ele: Ó, mas você não fica com medo, não, tá bom? Que você vai lá, você vai conversar com esse diretor, você vai vender pra esse diretor, mas a única coisa que eu quero que você pense é que ele não é melhor que você. Sabe por quê? Porque vocês dois são colegas, vocês dois são diretores. É que você ainda não é, mas é só questão de tempo. Mas em questão de espaço-tempo, porque você ainda não é um diretor. Ele já é um diretor. Mas isso significa que vocês dois são colegas, porque para você chegar lá só precisa de alguns passos. Então chega lá, conversa com ele como um igual, como alguém que você já é um diretor. Vocês só estão em tempos diferentes, mas os dois são. E aí ele falou que ele foi tão convicto, o Flávio Augusto, ele foi tão convicto conversar lá com o diretor e ele vendeu, de fato, o curso que ele queria vender e fechou uma parceria lá e negócio, enfim. E cara, louco, porque é isso. Se na cabeça dele ele se visse como alguém menor, porque ali, se ele se enxergasse como um vendedorzinho, só tô aqui vendendo, e o cara lá, um diretor, ele não ia conseguir ter autoestima suficiente. É como eu tava conversando com uma aluna, e aí eu sou personal trainer, né? Pra quem não sabe, eu tô cada vez mais vindo aqui pro online, tô cada vez mais fazendo outras coisas, montando treinos online, enfim. E eu tava conversando com uma aluna minha presencial, e aí, anos atrás, ela me contratou, e ela falou pra mim: Bruna, sabe o que me fez te contratar? Foi quando eu pedi o seu telefone pra saber dos seus valores e tal. Você agiu de uma forma comigo? E ela falou assim: na hora eu achei que você era bem descolada, mas depois eu entendi. Você agiu de uma forma, tipo assim, tá bom, ó, tá aqui. Se você quiser me chamar, você me chama. Se você não quiser, tudo bem. Como se você não precisasse, ela falou. E de fato eu não precisava mesmo, porque eu tava no auge da minha carreira, né? Eu conto pra vocês aqui sempre como eu tive burnout, porque eu tive muitos alunos, enfim. E aí ela falou pra mim que assim, eu falei com ela de uma maneira muito educada, em momento algum eu fui arrogante assim, mas ela sentiu a minha energia, porque dentro de mim eu realmente era e sou, na minha profissão, uma pessoa muito confiante, alguém que hoje em dia, principalmente, né, depois de anos de carreira, eu me sustento, eu sustento a Bruna, personal trainer, como alguém extremamente valiosa. Porque dentro da minha cabeça eu sei que eu não entrego só um treino, eu não entrego só uma prescrição de treino, uma planilha. Eu entrego mais que isso, porque eu sei tudo que alguém precisa fazer
para introduzir, por exemplo, o treino na vida, não só no aspecto físico, mas aqui no aspecto mental e emocional. Então, tudo isso foi trazendo autoconfiança para mim. Tudo isso aqui que eu falo para vocês na internet, aqui no YouTube, todo esse ponto de autoconhecimento me trouxe muita autoconfiança e reflete mesmo. Porque quando ela foi me contratar, eu não me enxerguei como um gafanhoto. Eu me enxerguei como alguém grande. Tipo assim, eu não preciso mesmo, né? E eu solto. Eu sei que as coisas vão acontecer se tiverem que acontecer, então eu já tinha muito isso estabelecido na minha cabeça. E foi assim que anos atrás, quando eu fiz a minha primeira expansão de consciência, o meu processo do despertar, eu de fato dei um up muito grande. Porque eu entendi que eu ia colocar na minha vida, eu ia materializar na minha vida tudo o que dentro da minha cabeça já estava ali pensando. Tudo que dentro da minha cabeça eu já pensava sobre mim mesmo. Então foi aí que eu comecei a. Opa, peraí. Então, de fato, eu vou até compartilhar aqui com você mais uma história da página 60, que é uma história muito conhecida, que é Daniel na Cova dos Leões, e eu achei incrível. Eu até parei hoje de ler o livro aqui. E aí, conforme for passando os vídeos, eu vou trazendo para vocês mais histórias, porque é a segunda vez que eu leio esse livro, gente. E é louco, porque realmente a gente vive numa espiral de conhecimento. E são 7 níveis de consciência que a gente tem, segundo alguns livros, segundo algumas tradições. E cada vez que a gente lê um conteúdo, um livro, esse ensinamento ele bate diferente na gente. E tá acontecendo isso comigo mesmo. Então eu até trouxe para vocês aqui a história de Daniel. A história real fala que Daniel foi jogado na cova e ele saiu de lá vivo. Ele saiu de lá, basicamente tinha domesticado os leões. E aí ele explica aqui, o Neville Goddard explica. No entanto, foi dito que Daniel virou as costas para eles quem? Os leões, e olhou para a luz, que era seu Deus. Se nós seguirmos o exemplo de Daniel, enquanto estivermos aprisionados na cova da pobreza ou da doença, devemos tirar a nossa atenção dos problemas, das dívidas e das doenças e nos concentrarmos naquilo o que buscamos. Se nós não olharmos para trás com a consciência destes problemas, mas continuarmos em fé, acreditando que somos aquilo que buscamos, nós também veremos os muros das nossas prisões se romperem e revelarem tudo aquilo o que pedimos. Sim, qualquer coisa que pedirmos. Então, de fato, quando a gente mistura tudo que ele explicou aqui até agora, né? Porque já são 2 livros. O primeiro livro, ele fala sobre um pouco do despertar da consciência, e o segundo livro, ele já fala sobre a prosperidade, né? Aqui tem 7 livros, são 2 livros que eu tô mencionando aqui para vocês. Então, se a gente misturar esses 2 conhecimentos que eu acabei de passar, o que é primordial? Como nós pensamos, o que nós pensamos sobre nós mesmos, o que nós falamos, porque tudo isso são condicionamentos, né? Os pensamentos que a gente tem hoje, tem cerca de 80 mil, 100 mil pensamentos. Digamos que 90% do que a gente pensa hoje, ele é o mesmo tipo de pensamento que a gente pensou ontem. Então, os pensamentos, eles acontecem automaticamente em forma de cascata, só vão acontecendo. E se a gente não está presente para cortar o pensamento negativo sobre nós mesmos, a gente vai ficar pensando aquilo para sempre. Então, se a gente começar a pensar e virar um hábito de que somos alguém que presta, se a gente começar a falar isso frequentemente, deixar escrito em vários lugares, colado em vários lugares, de que sim, somos pessoas que presta, que a gente tem valor, que o nosso conteúdo é bom, que as coisas que a gente faz no nosso trabalho, que realmente elas são boas, que são valorosas, que ajudam outras pessoas, que as coisas que a gente entrega é sempre na melhor. E assim como o Cristiano Ronaldo, a gente fazer, a gente se obrigar a ser cada vez melhor, a gente se obrigar a dar o nosso melhor frequentemente e a gente fazer isso mesmo com gentileza, com amor, com entrega, né?
servir com entrega realmente, as coisas acontecem e acontecem mesmo. Eu sou prova viva disso. Eu já vivi isso várias vezes na minha vida. E eu vivi percebendo muito o contraste, né? Eu gosto muito de falar sobre contraste. Os Abraham Hicks falam sobre o contraste. E os Abraham Hicks é um conjunto de não físicos que falam através da mulher, de uma mulher chamada Esther Hicks. E eles falam muito que a gente aprende por contraste. Então nós temos experiências aqui na Terra que fazem a gente crescer, evoluir. O nosso ser interior, ele pede por experiências para a gente poder entender o que é que a gente não gosta e aí a gente começar a pensar no que a gente gosta para poder criar coisas que a gente gosta. Então, outro exemplo. No passado, eu não tinha noção de nada disso que eu tô falando aqui para vocês. Então, eu ficava criando frequentemente na minha vida só bololo, tá? Só rolo, o negócio era complicado, gente. E aí, a partir do momento em que eu comecei a ter noção de tudo que eu tô falando pra vocês, anos atrás, tem 8 anos, 7 anos, minha expansão de consciência, primeira, né? Eu já sabia todas as coisas que eu tinha vivido e que eu não gostava, e isso fez com que o contraste que eu vivi me ensinasse a pensar no que eu queria. E a partir do momento que eu entendi metafísica, pensar no que eu queria atraiu, colocou na minha vida real as coisas que eu queria mesmo. Então, as visualizações, elas são muito importantes. Visualização criativa, quando você se imagina ali fazendo aquilo que você quer. Ou eu me imaginava muito com meu namorado, eu não tinha um rosto específico, mas eu sabia o que é que eu queria, o que era que eu queria. A casa que eu tenho hoje, a minha conta bancária em determinado ponto ali. E a evolução das coisas, elas vão acontecer realmente de fato conforme você vai soltando, vai deixando, vai experienciando coisas que vai fazer você evoluir. E aí, conforme você vai evoluindo, você vai chegando num patamar de consciência em que realmente você atrai. Você tem que encanar que você merece. Sem ficar ponderando, tirando tudo que nos foi ensinado, todas as súplicas, tudo que religião ensinou sobre muitas coisas, tirando tudo isso na cabeça, sem ficar pensando que a gente é pecador, se a gente é isso ou aquilo. É só colocar na cabeça que sim, e ir limpando as crenças de que não. Que de fato a vida vai se movimentando, a gente vai passando pelas provas, e aí, conforme a gente cresce aqui, evolui aqui, e chega no ponto da consciência que você precisa ter, você manifesta. Quando você realmente sente que você é, que você interioriza o sentimento de que você é o que você pensa que você é, o que você quer, as coisas acontecem e é verdade mesmo. Eu sou a prova viva. Eu posso falar para vocês que é muito real. Então, esse é o recado que eu tenho para deixar aqui para vocês. Eu vou falando mais sobre o livro. Esse livro é incrível e eu vou trazendo mais conteúdos ao longo dos meses, porque é um livro grande. E eu espero que você tenha gostado. Eu espero que você tenha entendido que de fato você pode. E eu espero que você realmente consiga manifestar as coisas que você se propõe, porque a vida, ela é boa. Tem dor, mas a vida é boa. É melhor que pior. Então, se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você deixar um like e deixar um comentário também, porque o YouTube entende que esse vídeo é relevante e mostra o vídeo para mais pessoas, e aí o canal cresce. Ajuda o canal a crescer, ajuda outras pessoas a encontrarem esse vídeo aqui. Às vezes a pessoa tá precisando ouvir e o vídeo chega nela, e isso é bom. Então, compartilha também com alguém que você sabe que vai ajudar. E até a próxima!